Olá, meu nome é Ed Carlos, eu sou presbítero separado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, uma igreja pentecostal, também acredito no poder pentecostal, e gostaria de pedir a sua ajuda. Eu vejo nesses temas que eu estou desenvolvendo, que é a leitura do livro Em Chamas para Deus, uma necessidade tão grande na liderança de todas as igrejas, principalmente naquelas que valorizam o mover do Espírito verdadeiramente em seu meio. Peço para você, curta, compartilhe, envie para seus líderes e, se você for líder, peço a sua ajuda também. Grande abraço e vamos ficar agora então com o capítulo de número 26. Prepare seu povo para orar. A razão de Deus chamar alguns para serem profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres é explicada em Efésios 4, os versículos de 11 e 12. Deus dá a esses líderes com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esta edificação é feita de dois modos: cultivando a vida espiritual dos crentes e acrescentando novos crentes ao corpo de Cristo. O escritor aos Hebreus escreve: O Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Como você pode preparar o seu povo para o serviço que Deus quer que cada um faça? Como Deus pode usar você para o preparo deles? Isto não se refere a dons espirituais. Só o Espírito Santo pode conceder esses dons. Nós não podemos concedê-los nem ensinar as pessoas a recebê-los. Só podemos ensinar como eles devem ser usados. Prepare o seu povo para abençoar os outros. Deus abençoe você deveria ser uma das expressões mais comuns na boca de cada cristão. Deus é um Deus de bênção. O sumo sacerdote devia abençoar o povo dizendo: O Senhor te abençoe. Deus quer abençoar todo o trabalho das nossas mãos, se obedecermos a sua palavra. O Senhor teu Deus te abençoará abundantemente, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidar em cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio 15, 4 a 5. Você pode encontrar promessas similares em muitos pontos. Jesus foi enviado para nos abençoar. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e abençoando tanto os justos como os pecadores. Devemos abençoar todas as pessoas, mesmo as que nos perseguem. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Deus abençoa tanto os atos quanto as pessoas. Os pobres e os ricos, as crianças e os adultos. Estes são os passos que você pode ensinar seu povo a dar para abençoar os outros. Aproveite toda oportunidade para abençoar as pessoas. Fique alerta para as oportunidades. Ore para que Deus o guie. A cada manhã, peça a Deus para fazer de você uma bênção definida para alguém nesse dia. Mostre o amor em nome de Jesus. Fique atento para as oportunidades de sorrir para as pessoas, ajudá-las e encorajá-las. Busque levar a alegria do Senhor onde quer que você vá. Peça a Deus para derramar o amor de Cristo através de você e na vida de outros, salvos ou não, sejam crianças, jovens ou adultos. Ore constantemente pelos outros. A oração é um meio importante de abençoar. Quando passar pelas casas, peça a Deus que abençoe os moradores. Quando você passar por crianças, peça a Deus que as abençoe e as guarde deste mundo cão. Quando encontrar pessoas zangadas, peça a Deus que as livre desse sentimento. Atravesse o seu dia fazendo pequenas orações pelas pessoas que encontrar ou por aquelas para as quais Deus chamará a sua atenção.
Através da oração, você pode abençoar mais pessoas do que qualquer outra forma. Prepare então o seu povo para orar. A oração é uma forma de ministério que Cristo deseja para todo crente. Somos salvos para orar pelos outros. A oração é a base para qualquer outro ministério que tenhamos. A oração pode ser o ministério mais importante na vida da maioria dos cristãos. Uma das suas maiores responsabilidades é ajudar o seu povo a tornar-se um povo que ora e a tornar efetiva a sua intercessão para Cristo. Quanto de tempo você despende para a oração? Qual que é o tempo médio que você investe no reino de Cristo por dia através da oração? Esta preparação tem duas fases. Você deve prepará-los para ser pessoalmente fortes na oração e na intercessão. Você deve também guiar o seu povo enquanto ele desenvolve o seu plano de oração. Nada é mais importante para o ministério de intercessão do que um plano pessoal de oração. Ajude-os a aprofundar a sua vida pessoal de oração. O seu povo não só precisa do seu ensinamento claro e repetido sobre a oração, como também precisa ver em você um exemplo, uma vida e um ministério de oração. O amor pela oração deve ser ensinado, absorvido e praticado. Aprofunde a sua própria vida de oração. A oração deve tornar-se a vida, a alegria e a paixão da sua alma. O seu povo deve ver que a oração é seu deleite e sua própria respiração. Se você apenas falar sobre oração e não demonstrar a alegria e o poder da oração, seus ensinos não passarão de simples palavras piedosas com as quais todas as pessoas concordam, mas elas não compreenderão quão abençoada a oração pode ser até que vejam isso em você. Todos os cristãos acreditam no dever de orar a cada dia. A maioria, porém, tem uma vida comum de oração, exceto nas emergências. Em geral, eles nunca compreenderam a alegria e a emoção da comunhão com Jesus e de prevalecer em oração a favor dos outros. Existem exceções, pessoas que oram mais que as outras. Você é a chave para o ministério de oração do seu povo. Isso significa que no dia do juízo você terá de prestar contas mais severas. Não espere que o seu povo almeje aquilo que não vê em você. Eles precisam sentir a sua alegria em Cristo, seu amor por Jesus e por eles mesmos. Eles precisam sentir a sua fé vibrante quando ora, que você realmente espera e receba respostas para suas orações. Eles devem sentir essas coisas em suas orações normais em público e começarão então a desejar aprofundar-se mais e mais em oração por sua própria conta. Mas lembre-se de uma coisa: suas orações em público refletem a qualidade da sua vida de oração pessoal e privada. Deus não pode usar você poderosamente em orações em público e nas casas quando suas orações privadas são fracas, sem vida e ineficazes. Você precisa ser uma pessoa de Deus se espera que o seu povo se torne povo de Deus. A vida de oração de muitos líderes cristãos é inadequada para o trabalho que eles estão tentando fazer. Eles são inadequados para satisfazer a Jesus. Isso se aplica a você. Aprenda a orar se quiser que o seu povo seja um povo de oração. Dê prioridade à oração em seu ministério público. Prepare seu coração tanto para a oração em público como para a sua pregação e ensino. Se o seu coração não derreter quando você orar, ele provavelmente não derreterá quando você pregar. Se o seu coração não chamejar para Deus quando você orar, provavelmente não chamejará quando você pregar. Você deve orar mais longamente em particular do que em público. Mas se
o seu coração estiver derretido com o amor de Deus ou incendiado pelo fogo de Deus, uma oração pública que leve realmente a igreja à presença de Deus será frequentemente bem recebida por todos. Alguns dos maiores pregadores de Deus foram grandes homens em oração. As pessoas vão aos seus cultos especialmente para ouvir você orar. Acredita nisso? A sua oração deve repetir as preocupações, os lamentos e os profundos desejos do seu povo. Uma oração rapidinha tende a sugerir que orar não é importante, mas uma oração longa, proveniente de um coração e lábios que não evidenciam a presença e o poder de Deus, pode facilmente parecer perfunctória. Pode parecer de tal forma parte da rotina do culto que as pessoas ficam aliviadas quando você termina. Viva e ore de modo que as suas orações, em público, exalem o perfume da presença de Deus e eles vibrem com o poder do Espírito Santo. Faça da oração uma parte natural e vital de todo o ministério privado. Inclua uma breve oração em todo o aconselhamento pessoal. Visita a lares, hospitais, despedidas ou entregar uma tarefa ou uma pessoa ou grupo. Faça da oração uma parte tão integrante de tudo o que você faz que seja conhecido como alguém que ora a respeito de tudo. A oração deve ser uma parte sempre presente de todo o seu ministério. Lembre-se, a oração acrescenta a bênção de Deus a tudo que você diz, a presença de Deus a todos aqueles com quem entra em contato e o poder de Deus para responder a qualquer necessidade que você tente satisfazer. À medida que o seu povo percebe que você coloca Deus em tudo, mediante as suas orações, eles também começarão a orar em tudo o que forem fazer, como recomendado por Paulo em Efésios 6,18. O seu povo quase inconscientemente começará a ser um povo que ora, ao sentir que a oração é uma parte indispensável da sua vida. Você pode guiá-los a fim de prepararem os seus próprios planos de oração. Todo cristão precisa desenvolver um plano especial de oração. Ninguém fará oração desempenhar o pleno papel que Deus deseja para a sua vida, a não ser que planeje isso. Planejamos nossos horários de dormir e alimentar-nos. Quando não cumprimos nosso horário de alimentação ou descanso, logo percebemos. Podemos até sentir desconforto. Da mesma forma, a oração deve ser incluída no programa normal de cada crente. Isto não acontece a não ser que hábitos de oração definidos sejam formados e planos sejam especificamente feitos para incluir a oração no estilo de vida espiritual. Isto irá agradar o Senhor, cumprir a sua vontade e proporcionar a recompensa eterna que Cristo deseja dar. Oriente-os no sentido de estabelecer horários regulares de oração diária. As circunstâncias de cada pessoa variam e princípios gerais de oração precisam ser então ensinados. A seguir, cada pessoa é ajudada a adaptar esses princípios às suas necessidades. Até as crianças e os jovens precisam de hábitos regulares de oração. Quão bem você conhece os hábitos de oração do seu povo. O amanhecer é sempre preferível para um dos períodos de oração. Contudo, o horário de trabalho, períodos em que as crianças estão dormindo ou na escola, cuidados com a saúde e características pessoais devem ser levados em consideração. Nem todos podem ter horário principal de oração no começo do dia. Pode ser necessário ter um tempo menor antes que os outros levantem ou façam barulho, ou num momento planejado de manhã, com um período mais longo, mais tarde, quando a pessoa pode ter um tempo maior sem ser perturbada. Alguns indivíduos noturnos acham difícil ficar alertas e bem dispostos ao acordar. Todavia, parte do nosso melhor tempo
tempo prioritário deve ser dado ao Senhor logo no começo do dia. Ajude os membros a descobrir outras horas e lugares possíveis para uma oração significativa. Como pastor do seu povo, aconselhe, numa base pessoal, cada um dos membros a respeito do seu plano de oração. Guie-os no uso do tempo de oração. Enfatize pontos tais como: fique tão disposto e atento e alerta quanto possível. Lavar o rosto pode ajudar a pessoa a ficar instantaneamente alerta quando acorda. Orar na cama é raramente a melhor maneira de obter o máximo do período de oração. Durante os períodos mais longos de oração, variar de postura pode tornar a pessoa mais alerta. Todas as posturas são sagradas para o Senhor. Quando excepcionalmente cansados, alguns acham que ficam mais alertas quando leem a Bíblia ou oram em pé. Alguns ficam andando de um lado para o outro enquanto oram, se estão sozinhos. Isto pode também acrescentar uma sensação de urgência. Algumas vezes, um gole de água ou um pedacinho de qualquer coisa, uma noz ou duas, um pedaço de pão ou uma fruta, pode ajudar a pessoa a ficar bem disposta durante a oração. Comece com a leitura bíblica. É tão importante ouvir Deus quanto falar com Ele. Comece geralmente com a palavra e ore depois. Uma boa média é passar metade do tempo devocional lendo a Escritura e metade em oração. Lembre-se, nenhum livro devocional pode substituir a Bíblia. O tempo de leitura de outros bons livros também deve ser em adição ao tempo regular de oração. Nenhum cristão alfabetizado deve ler menos de um capítulo da Bíblia por dia. Para a maioria dos cristãos é bom ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia a cada dia e 5 no domingo. Desta forma, qualquer um pode ler consecutivamente a Bíblia a cada ano. Não vá pulando pela Bíblia, lendo um pedaço aqui ou outro ali, ou só as suas passagens favoritas. A palavra de Deus merece mais respeito do que isso. Deus quer que nos alimentemos de toda ela. Alguns preferem ler o Novo Testamento inteiro 2 vezes para cada vez que leem o Antigo Testamento. A prática normal é ler a Escritura consecutivamente. Planeje o conteúdo e o esboço para um período de oração. Deus acolhe toda oração e toda forma de oração. Em geral, começamos com adoração, expressando amor e dando graças. Muitos acham o esboço dado por Jesus na oração dominical útil como diretriz. Primeiro adorar, cultuar e agradecer a Deus. A seguir, orar pela causa de Cristo. Orar por situações nas quais a vontade de Deus deva ser cumprida. Depois, orar pelas necessidades físicas e materiais, pessoais, familiares ou do grupo. Pedir perdão pelas falhas, defeitos ou pecados. Orar pedindo orientação e vitória. Terminar com mais expressões de adoração e amor a Deus. Muitos líderes de oração sugerem este modelo de esboço: adoração, agradecimento, confissão, intercessão e compromisso. Os períodos de oração pessoal surgem muitas vezes de uma situação de necessidade ou emergência, quando o seu esboço comum pode ser desconsiderado. Confie sempre na orientação do Espírito, na liberdade de sua presença. Use listas de oração para pelo menos um dos períodos importantes da oração diária. Todo crente deve usar uma boa parte do seu período de oração para interceder por outros e para o progresso da causa de Deus. É provável que a única maneira de fazer isto e de incluir todos por quem deve orar seja preparar várias listas curtas ou uma lista mais longa com várias sessões. Sua lista ou listas permanentes devem incluir líderes e situações do governo. Líderes de igreja, ministérios e necessidades, evangelismo mundial, missionários, organizações missionárias, nações, obreiros cristãos, lista de pessoas não salvas, entes queridos. As listas temporárias podem ser mudadas de tempos em tempos e incluir eventos atuais, os doentes ou os enlutados em situações problemáticas. Ensine o seu povo a orar
preparar e usar listas pessoais de oração.